sei que tudo podes, meu Deus, nada pra ti é impossível. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muito bom dia. Hoje, dia 9 de novembro de 2025, eu convido vocês a participar desse grande momento da palavra, onde podemos fazer um pouco de reflexão sobre a palavra do Senhor. E hoje a igreja celebra a dedicação, da Basílica do Latrão, que é a Catedral de Roma, a primeira igreja, a igreja mãe, nossa igreja católica, a igreja mãe que fica em Roma. E hoje a liturgia nos oferece a leitura do Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 ao 22, para nós meditarmos e refletirmos. Meu nome é Aderaldo Pereira. Atualmente estou trabalhando na comunidade aqui em Santa Catarina, na cidade de Porto Belo, na comunidade de Sagrada Família, da paróquia Bom Jesus, da Arquidiocese de Florianópolis. E estamos trabalhando aqui na comunidade como ministro da Palavra e da Eucaristia também. E é um maior prazer, maior honra para mim poder partilhar com vocês esse grande momento aí em Manaus. Como eu falei, o evangelho que nós vamos estudar hoje é o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 ao 22. Vamos dedicar esse momento aos nossos irmãos, que estão precisando das nossas orações, nossos irmãos que estão doentes, acamados nas suas casas, nos hospitais, nossos irmãos que estão passando por alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade de conflito, que precisam das nossas orações, e nós vamos dedicar a rezar por todos eles também. Esse grande momento, eu convido vocês a rezarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. E os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que lhe tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, aqui nós aprendemos com Jesus o quanto ele é zeloso pela sua casa. E quanto zelo ele tem. Ele se revoltou quando viu um monte de cambista fazendo do templo ali daquela área uma área de comércio, uma área de roubo, uma área que não tem nada a ver com a igreja, com as orações. E ele se revoltou com isso. Ou seja, preocupação com a casa de oração, com a casa do Papai do Céu.
E essa dedicação, essa preocupação que ele tem, que ele mostrou nessa leitura, ela serve para nos ajudar muito sobre o nosso zelo que nós temos com a nossa comunidade, com a nossa casa. Então, o zelo da tua casa me compraz. Essa leitura, essa passagem, ela vem lá do Isaías, dos profetas que anunciaram essa frase. Então, Jesus já sabia disso, né? E por isso que ele estava com toda essa preocupação quando ele viu o que estava acontecendo na igreja, ali no templo. E Jesus falou: tirar isso daqui, não faça da casa do meu pai uma casa de cambista, né? Ou seja, uma casa de comércio. E então, revoltado, ele expulsou todo mundo dali. Às vezes a gente fica perguntando para a gente mesmo até que ponto a gente tem este zelo, né, pelas coisas de Deus. Às vezes eu chego a me perguntar também: meu Deus, será que realmente eu estou sendo zeloso pelas coisas de Deus? Né? Não só pelo templo, mas por todas as coisas, pelos sacramentos, né? Pelos ensinamentos. E aí vai, uma série de preocupação. E é bom que nós aprendemos isso. Sejamos zelosos para que a gente possa realmente atrair a presença do nosso Deus cada vez na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Quanto mais zelo nós tivermos, mais com certeza a presença do nosso Deus nós vamos ter junto com Ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa semana a todos, meus irmãos. Que Deus abençoe para nós mais essa semana que vamos iniciar, né? E que seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém.